Ontem à noite a gente compartilhou no Store esse livro aqui. É um livro chamado Dhammapada. Ele conta um pouco sobre o budismo, numa perspectiva bastante simplista, para quem quer começar a entender um pouco da filosofia a partir de uma base realmente canônica, ou seja, com menos perspectivas de pessoas ao decorrer do tempo e mais baseada realmente no que Siddhartha Buda trouxe. Aí o começo, né, do livro, na página 15, já traz uma perspectiva bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, ó: Buda nasceu no século 6 a.C. Esse século foi marcado por grande atividade, tanto social quanto intelectual. Foi a era de ouro, ou do apogeu da história das religiões, notável pela inquietude espiritual e pela agitação intelectual em muitos países. O aparecimento de mestres religiosos no Oriente e no Ocidente. Esse período foi quase contemporâneo, ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A história já testemunhara as mudanças radicais das condições sociais e religiosas em Roma e na Grécia, enquanto Heráclito ensinava a doutrina Pantarrei, ou a teoria do fluxo. Em Atena, Pitágoras dirigia sua já escola famosa. Ao mesmo tempo, Lao Tse já tinha ativo o seu movimento ensinando sobre o taoísmo, e na Pérsia, onde fica o Irã atualmente, havia o Zoroastro, como era chamado pelos gregos, né? Então, tinham vários movimentos tentando entender a realidade, tentando entender a vida, tentando entender o mundo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, há 2.500 anos, as crenças religiosas não se haviam consolidado em dogmas. Olha que maravilhoso. A galera não era, essa é a verdade absoluta e se você não seguir, você vai para o inferno, né? A religião era associada à filosofia especulativa e havia um espírito de larga tolerância que abrangia muitas escolas de pensamentos, né? Aí eu e a Aline, a gente estava falando sobre isso, estava discutindo sobre isso e pensando, poxa vida, que interessante, né? Que nessa época a filosofia e a religião elas se misturavam, e o que acontece hoje de verdade também, né? Quando a gente olha numa perspectiva de evolução, de elevação, de se conectar com o todo, que a filosofia ela buscava isso também, no fim do dia, no fim da linha. Numa perspectiva de se tornar um ser humano melhor, de se conectar com algo maior do que si mesmo, em busca de um propósito, em busca de uma razão maior de ser e entender a vida como um todo. E aí a religião se misturava muito com isso, porque era sempre uma pergunta: o que será que é? De onde será que é? E aí, a reflexão e a pergunta que eu deixo para vocês aqui é: quando foi que a gente perdeu essa curiosidade pela verdade, em essência, e começou a se ater a simplesmente ao que está escrito em qualquer livro que seja, e acreditar que aquilo é a verdade absoluta e não nos abrirmos para absolutamente mais nada, e ainda criticarmos, apontarmos o dedo na cara das pessoas que dizem que aquilo que está escrito no nosso livrinho é mentira? O que aconteceu com a humanidade? Onde foi que a gente perdeu o amor pela sabedoria? Ou Onde seja, foi? pela verdade divina. Onde foi que a gente perdeu? Fica essa reflexão para vocês aí. Deixa aí nos comentários se você acredita que, sei lá, que isso ainda existe. Deixa a sua perspectiva e compartilha com alguém que talvez possa se beneficiar desse vídeo.